O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje estamos no terceiro domingo do tempo comum. Esta caminhada ordinária, mas tão importante na nossa experiência litúrgica, do ano litúrgico. Papa Francisco, há 6 anos atrás, ele instituiu o terceiro domingo do tempo comum como sendo o domingo da palavra de Deus. Não que os domingos não sejam da palavra de Deus, mas é para dar uma ênfase maior à importância daquilo que nós celebramos ou todos os dias da semana, ou todos os domingos, na nossa Páscoa maior semanal. E hoje, como o povo de Deus, em torno do sacerdote Esdra, e como o povo da sinagoga, em torno de Jesus, nós estamos aqui para escutar a palavra, para nos alimentar da palavra de Deus. Todos nós, no final de semana, no domingo, nos preparamos. Nossa preparação já começa desde quando acordamos, vamos já nos preparando e abrindo o coração para escutar a palavra de Deus. O cristão, ele se alimenta diariamente, deve se alimentar diariamente da palavra de Deus. É o seu alimento espiritual, é o seu alimento que faz ele estar em sintonia com o próprio Cristo. Então, hoje nós estamos aqui para ficar muito atentos ao sentido daquilo que nós celebramos, ou todos os dias da semana, ou
todos os domingos. Nós não viemos para a missa ao domingo só para cumprir o preceito. É importante, a missa dominical, a falta, né, implica em pecado. A falta da missa dominical. Mas nós vimos para isso, mas muito mais. Nós viemos para a missa para nos alimentar da palavra do Senhor e do seu corpo. E esse alimento para transformar a nossa vida. Não é uma experiência só, não é a experiência que vai pelo devocional. O que é o devocional? Nem sempre é ordinário. Às vezes é uma visita, né, uma peregrinação à Aparecida, às vezes é uma promessa, né? Não, a liturgia, ela não é uma realidade devocional. Ela é uma realidade primordial para a gente estar bem no nosso corpo, na nossa mente, nosso coração. Então, muito bonito, né, essa imagem da primeira leitura de hoje, onde o sacerdote Esdra reúne, né, ao redor de um povo, faz uma celebração campal. Imaginemos aqui o cenário, um lugar mais alto, um lugar mais erguido, em que ele pudesse ler o livro da lei, a Torá, que é o livro da palavra, a palavra de Deus. E todo o povo ali celebra, escutando a palavra de Deus. Inclusive, um meio-dia inteiro, de manhã até o meio-dia, o povo está em oração, escutando a lei de Deus, escutando a palavra de Deus. Muitos oram, muitos rezam e até se emocionam, como diz a própria leitura aqui. E no final da celebração, o governador Neemias e o sacerdote dizem uma frase, né, um versículo muito importante que a gente pode usar no final da celebração. Este é o dia, né, que o Senhor fez para nós. Ide para vossas casas, celebrai-o, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Muitas vezes a gente, no final da celebração, diz assim, que a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor nos acompanhe. É tirado desse texto aqui. O dia em que a gente sai alimentado da alegria do Senhor. Importante a gente frisar o tema da alegria. O Papa Francisco, no início do seu papado, né, escreveu a exortação apostólica chamando Evangelho Gáudio, Evangelho da Alegria. E ele começa dizendo, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor enche o coração do seu seguidor da plena alegria. Aqueles que vivem alimentados pela palavra do Senhor só poderão ser expressos nas suas emoções pela alegria. A palavra de Deus nos traz alegria. Por que nos traz alegria? Porque a palavra de Deus é puro amor. Na nossa realidade familiar, quando a gente está em conflito, quando o casal briga, a primeira coisa que perde é a alegria. Todos ficam ali tristes, às vezes fechados. Quando se reconcilia, quando se perdoa, a primeira coisa que volta é a alegria. Um casal que se ama, um casal que caminha na lei do Senhor, que busca a sua harmonia conjugal, ele é alimentado pela alegria. Porque o amor é alegria. O amor, ele pode nos trazer como consequência da nossa entrega o sacrifício, é claro, é verdade, o sofrimento, mas é exatamente isso. Alimentados pelo amor, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das feridas que a vida vai nos colocando, a gente não tira a alegria. Então, essa experiência do povo em torno de Esdra, do sacerdote Esdra, é a experiência que todos nós devemos fazer a cada celebração. Em torno da palavra, a gente está aqui escutando a palavra. Nesse momento está sendo distribuída a palavra. Assim como tem a distribuição da comunhão, agora nós temos a distribuição da palavra, nesse momento primeiro da liturgia. Nossa liturgia que é da palavra, nossa liturgia que é eucarística.
No Evangelho, depois de Lucas fazer a introdução do seu Evangelho, no capítulo 1, versículo de 1 a 4, porque hoje o texto do Evangelho ele tem duas partes. A primeira parte está em Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4, que é a introdução, é o prólogo do Evangelho. Ele vai explicar como é que foi que ele fez para escrever esse Evangelho, para compor esse Evangelho. Ele fez uma investigação, né? Ele procurou pessoas, ministros da palavra, testemunhas oculares. Por que testemunhas oculares? Porque São Lucas não foi discípulo de Cristo, ele não conviveu com Cristo como discípulo. Ele ouviu muito as pregações de Paulo, né? Ele ouviu muitos ensinamentos de Paulo, né? Inclusive o Atos dos Apóstolos também é de Lucas, né? É o evangelista, o seu evangelho, Lucas, e o Atos dos Apóstolos, muitos chamam de segundo evangelho de Lucas, né? O Atos dos Apóstolos, que apresenta toda a realidade das primeiras comunidades. Então Lucas vai falar, né, dessa experiência que ele fez, e aí ele dirige ao excelentíssimo Teófilo, que pode ter sido uma pessoa que ajudou a ele na composição desse evangelho, mas também nós temos, como tradução do grego, Teófilo, amigo de Deus. Todos nós somos amigos de Deus. Então, a palavra do evangelho de Lucas é escrita para todos nós que somos amigos de Deus. Essa é a primeira parte. A segunda parte vai lá para o capítulo 4. Por que a gente não segue? Porque seguindo o evangelho aqui do capítulo 1 de Lucas, aí vai vir a infância de Jesus, a anunciação, que a gente já celebrou, né, no tempo do Natal. Aí nós pulamos lá para o capítulo 4, que é, podemos dizer assim, o momento inaugural do ministério de Jesus. Jesus começa o seu ministério após o batismo e vai para a sinagoga, né, de Nazaré. Jesus está, né, até os 30 anos ali numa vida oculta e vai para a sinagoga e lá, como é que era? Tinha, na hora do culto, né, na sinagoga, alguém era escolhido para fazer a leitura, como é que foi escolhido os leitores. E aí Jesus vai, como judeu, ainda aparentemente uma pessoa da comunidade, não tinha ainda sido público ele como Messias, e ele abre o livro, né, lá da lei, obviamente na época só os livros do Antigo Testamento, livro dos profetas, livro da lei, assim como Esdras leu o livro da lei lá na primeira leitura, né, no livro de Neemias. Aqui Jesus abre no livro de Isaías, capítulo 61, versículo de 1 a 2. Você pode até depois conferir em casa. E aí Lucas tira nesse texto lá do livro de Isaías e insere aqui no Evangelho de Lucas, que é o versículo 18. Jesus abre o livro da lei, um pergaminho, não era assim bonitinho como hoje, era um pergaminho, os livros eram em blocos, né? A gente não tem muita noção, escrito em coro, e ali ele abre exatamente lá onde está, no capítulo 61 de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esta é a essência da missão de Jesus. Todo o ministério terreno de Jesus está aqui. Jesus veio, foi enviado pelo Pai, se encarnou no seio da Virgem Maria e veio para libertar os que estão cativos dos seus pecados, cativos muitas vezes das leis, né, da sua época, que já não servia mais a vida. Nós vimos aí na semana a questão da discussão do sábado, o que pode e o que não pode no sábado. Jesus veio para recuperar a vista dos cegos, literalmente a vista dos cegos, curou muitos cegos, mas também para libertar das nossas cegueiras.
Ele veio para libertar as pessoas que vivem oprimidas, às vezes pelos sofrimentos do mundo, às vezes pelas suas próprias questões de pecado. E Jesus veio para proclamar o ano da graça. Jesus veio para proclamar a redenção, a libertação a todos. Esta é a missão de Jesus no nosso meio. Ele é o Verbo encarnado que veio habitar entre nós e veio cumprir uma missão. E nós, discípulos e discípulas, nós formamos também, né, esse corpo, como fala na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Nós temos dois textos, né, um texto mais longo e um texto mais breve. Nós hoje lemos aqui, nesse momento, o texto mais longo, mas na essência o sentido é o mesmo. São Paulo, ele vai falar da comunidade, da igreja, como o corpo de Cristo. Lembra do domingo passado? Domingo falou muito dos dons. Hoje, São Paulo fala, na segunda leitura, do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Se a gente olhar aqui a composição da nosso espaço litúrgico, nós temos um corpo, nós temos uma cabeça. Aqui está a boca de Cristo, aqui está o coração de Cristo que se dá na Eucaristia. Em outras configurações, nós temos, às vezes, ao centro, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, porque Cristo é o centro da nossa vida. Cristo que é a cabeça. E nós formamos os membros, nós formamos o corpo. Um membro desligado do corpo, um membro fora da ligação com Cristo, ele é um membro sem vida. Ele é um membro perdido. Se você arrancar, amputar a sua mão, ela já, e não implantar depois, perdeu a vida. E já não mais faz parte do corpo. Se o membro é rejeitado, se sente rejeitado no corpo, ele se separa. Esta é a realidade da teologia, da liturgia e da vivência nossa. Nós somos um corpo. Nós somos membros. Um é a mão, outro é o pé, outro é a boca. Né? A boca é o próprio Cristo, mas nós emprestamos nossa boca aqui. Outro é, muitas vezes, a voz pela missão. Né? E não interessa. Pode ser o membro mais simples. Os membros mais sensíveis são os que a gente precisa de mais atenção. Nosso olho, né? Tão pequeno, mas a gente precisa de muito cuidado. Mas qualquer um dos membros do nosso corpo que não se sente corpo, ele é separado. E eu pergunto, qual é o momento em que a gente é ligado ao corpo de Cristo? Alguém sabe? Quando é que nós começamos a fazer parte do corpo de Cristo? Difícil, né? A gente fala um pouquinho com medo de falar. No batismo. O próprio apóstolo vai falar. Nós somos membros de Cristo pelo nosso batismo. No dia do nosso batismo, nós nos inserimos no próprio Cristo. Nós somos inseridos na vigília pascal, no sábado, em alguns momentos, tem um refrão muito bonito que a gente canta, né? Banhados em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Então, na noite da vigília, nós damos ênfase a essa pertença. Nós somos banhados em Cristo. Nós somos renovados em Cristo. E o batismo nos faz ser corpo de Cristo. Então, é nesse sentido que a palavra de Deus nos traz em exortação hoje. Qual é a minha pertença com o corpo de Cristo? Eu me sinto um membro ligado ao próprio Cristo? Na leitura, nós tivemos a explicação de São Paulo. Alguns, em primeiro lugar, são apóstolos, estão muito ligados à cabeça de Cristo, os bispos, né, os sacerdotes,
diáconos, então não é por acaso que nós estamos aqui no altar, somos os que estão responsáveis, o padre, a trazer o corpo de Cristo, a consagrar em persona Christi, na pessoa de Cristo, o diácono, por ser o homem da palavra, do ministério da palavra, ministério da caridade, ministério da liturgia. E todos nós aqui participamos, alguns cantando, alguns fazendo a leitura, outros servindo o altar, nós somos membros. No dia que a gente não se sentir mais participante dessa experiência, nós ficamos, mesmo estando batizados, pelo nosso pecado, pelo nosso afastamento, nós ficamos uns membros meio anêmicos, meio sem força. Por isso que grande parte dos nossos batizados foram batizados, se tornaram jovens, se perderam, não alimentaram a sua experiência na palavra, não fizeram o que nós devemos fazer todos os domingos. E aí foram perdendo o sentido, foram perdendo o sentido, a força, a eficácia do cristianismo em cada um. O cristianismo, sim, da vivência em Cristo. Cristo está conosco em cada momento, Ele está em cada momento. Mas se nós não buscarmos nele a fonte, alimentar a palavra, o seu corpo, pelos sacramentos da profissão, nós vamos ficando fracos. Porque vamos ficando como se fosse um membro que não está recebendo o sangue que circula. Nós vamos descolando um pouquinho e saindo da fonte. Então, irmãos e irmãs, nos coloquemos diante de Deus, diante da palavra, diante do altar do Senhor, como aquele povo lá ao redor do sacerdote Esdras, como aquele povo que estava na sinagoga em torno de Jesus. Jesus, na leitura, do profeta Isaías, ele senta para ensinar. Na sinagoga só tinha mesmo a primeira parte, porque o sacrifício era oferecido no templo. Aqui nós temos as duas partes. Nós temos o momento da palavra e nós temos o momento do sacrifício. Então nós unimos, nós temos assim a graça, nós temos assim o privilégio de participar integralmente da vida de Deus em Cristo, pela sua palavra e pelo seu sacrifício. Que nós possamos a cada dia alimentar a nossa vida deste sentido. Não apenas como uma obrigação, mas como uma necessidade de encontrar com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para